Começando mais uma edição do Pra Melhor Gourmet, hoje desvendando os segredos do preparo de uma das receitas mais apreciadas nos Estados Unidos. É doce, cheirinho de canela, de açúcar, de sorvete. Raquel Bomberg, o que é que vem por aí? Vamos fazer uma torta de maçã. Que os americanos fazem muito, é uma cultura mesmo, né? Isso, porque ela é deliciosa, então a gente faz mesmo. Aqui no estado a gente produz bastante maçã, especialmente na Serra Catarinense. Essa receita aqui é bastante difundida aqui no estado, as pessoas sabem fazer, acertam, é complicada? Fazem mais nas regiões de cultura mesmo da maçã. Aqui a gente vê muito pouco, mas... A gente vê a cuca com a maçã e a canela aqui, mas a torta mesmo não. Então, para você que quer aprender a fazer uma torta de maçã tradicional, deliciosa e prática, exatamente, porque aqui o segredo é a praticidade sempre. Essa é a marca do Pra Melhor Gourmet. Então, anote os ingredientes que estão na tela. Raquel, o que é que a gente precisa para preparar esta delícia? Maçãs, seriam em torno de 3 a 4 maçãs. Eu tô Galo ou usando... Fuji? Tanto faz, assim, quanto mais você preferir que fique doce ou não. Você pode usar até a maçã verde, que fica até mais gostosa, mas... Eu prefiro, mas aí é gosto pessoal, né? É gosto de cada um, isso. Agora, mais cítricazinho, assim, mais azedinho. Manteiga? Manteiga, quantas gramas? 200 gramas de manteiga. Açúcar? Açúcar, umas 100 gramas de açúcar, 100 a 200 gramas. A gente vai colocar na hora sentindo ali na vai textura da massa. Isso. Farinha de trigo. 400 gramas de farinha. Peneirada, não esqueça. E uma coisa que eu adoro, eu não posso comer aqui meio que controlando, que é o sorvete. Sorvete na torta de maçã. Mas este vai só no final para comer junto. Ah, sensacional! Muito bom. Geladinho do sorvete com o quentinho da torta. Ovos. Ovos. Este ovo aqui, a gente já bateu ele com um pouquinho de água. Esse nós vamos usar para passar em cima da massa. Para dar aquela corzinha exatamente, dourada, o bronze da nossa torta de maçã. E aí, parece raspas de limão, a canela, que é, né? Casa muito bem com a maçã. Sim. E aqui, uma pitadinha de sal. uma pitadinha de sal. Começamos pelo básico, a massa, é isso? Vamos começar com a maçã. O recheio, então. Exatamente. Viu? Aqui achou que tá achando aqui que passo que é assim, que é fácil, não? Aprende com a chefe. Estou aqui para isso. Então, as maçãs descascadas, sem as sementes e sem os caroços. Para descascar, uma faca aqui, a chefe, claro, tem uma faca mais propícia, que fica bem fácil o corte. Aqui, fazer mais uma vez, um pouquinho aqui, e vou descascar grosseiramente. Enquanto a chefe vai cortando a maçã as maçãs, né, em pedaços, em tubos, mais ou menos. Aqui não precisa assim seguir uma medida, um padrão, né? A gente faz a maçã por primeiro, porque ela precisa de um tempo para que o suco dela saia um pouco e se misture com o açúcar e a farinha que a gente vai misturar depois. Então a maçã vai ficar como se fosse uma chimia? Não, ela só vai soltar um pouco do suco dela e ela vai ficar um pouco mais macia depois dentro da massa. Maçãs picadinhas, está na hora de pegar o bowl. Quem não tem o bowl em casa, pode ser uma tigela, uma bacia qualquer, um refratário. Vamos colocar então as maçãs, a canela. É bastante canela, né? Isso. Capricho na canela. Daquele açúcar que a gente separou, você pega umas 2 colheres de açúcar.
um cheirinho bom, né? Da canela aqui com açúcar. Não estou mais doce nessa sexta-feira aqui no Pra Melhor. E uma colher de farinha. Por que a farinha? A farinha só vai dar uma liga, a mulher vai dar uma mistura. Entendi. As raspas de limão. De um limão? De meio limão. Meio limão. Depende do quanto você gosta. Vamos misturar isso aqui e deixar em separado. Logo a maçã vai começar a soltar o suco. Vai soltar o suquinho e vai ficar como se fosse uma Vai caldinha. dar uma caldinha embaixo, isso. Esse a gente deixa separado, então. A minha luva tá colando, chefe. Eu ri por isso, tá, gente? Ok, reservamos então as maçãs. Vamos pra massa. Ah, essa parte eu gosto. Isso. Bom, o bal grande. Isso. Misturamos primeiro só os secos. Misturamos a farinha aqui, certo? Primeiro só os secos, então a farinha. Vou deixar um pouquinho depois. O açúcar. E uma pitadinha de sal. Uma fita boa. Na minha visão aqui, generosa. Mistura tudo isso aí. Isso, mistura. A gente vai acrescentar manteiga e algumas colheres de água, de preferência água gelada, Por que gelada? porque a gente vai mexer com ela um pouco aqui e eu não quero pesando, então com água gelada ela não vai esquentar tão rápido, não vai soltar. Vamos misturar com a mão mesmo agora. Ela vai formar uma espécie de uma farofa. Como se fosse a farofinha da cuca, que vai em cima Exatamente. da cuca ali. E é bem esse o ponto que a gente quer mexer. E aqui tem que ser com a mão mesmo, né, Isso, Raquel? porque a manteiga, a gente coloca a manteiga ainda em temperatura ambiente. Então eu preciso misturar com a farinha, com os outros ingredientes, com a mão mesmo. E sem a luva, lembrando, eu estou com a luva aqui, né, por uma questão de higiene e de saúde. Eu machuquei um pouquinho meu dedo e a produção vai querer comer uma torta, degustar de uma torta, né, com a minha mão machucadinha. Isso, lembrando sempre que se for fazer isso, ter as unhas bem curtas. Ah, também, muito importante. Acho que higiene na cozinha é item básico, né, Raquel? Fundamental, sim, a gente preza muito por isso. Que vontade de pegar. Mas não posso, não dá. Então, quando a gente viu que está formando uma farofa, a gente vai acrescentar 2 ovos. Mas esses ovos eu quero eles ligeiramente batidos. Esses ovos são batidos. Esses? Esses sim. Vou pegar aquela. Então, lembrando, né, se a galinha for pequena, coloca 3 ovos, né, Raquel? Isso. Isso aqui tá ligeiramente batidinho, ficou, ó. Eu tô bom aqui de bateção. Ó, tá tranquilo. Tá bom, sim? Tá bom, pode colocar. Tudo? Pode colocar. Ah, eu ajudei a fazer a massa. E outra coisa, Raquel, a cozinha é um prazer, né? Uma torta como essa, as crianças podem ajudar a fazer, entendeu? Os cuidados, talvez, se você é mais descolado na hora de receber as pessoas, convida eles para fazer a massa e aí vira uma grande integração. Todo mundo pode vir aqui fazendo a massa, dando o seu gosto no recheio dessa Exato. torta. Essa torta aqui a gente pode usar essa massa como base dela e usar outros recheios. Pode usar Amoras. amoras, pode usar sensacional. morangos. Morangos. Cuidado um pouco com as frutas que soltam muita água. Como Que o são morango solta muita água, então a gente coloca um pouquinho Abacaxi. menos para ele não soltar tanto. A gente pode usar alguma geleia, talvez uma geleia de framboesa ou de abóbora. Fica muito bom. De abóbora também? De abóbora. Aí já veio aqui para a brasilidade da coisa, né? Eu gostei da ideia, uma torta de abóboras. Então, essa massa que a gente vai amassar, vai não mexer muito com ela, nós vamos deixar ela homogênea. Aqui está Isso. a nossa massa. Descansou quanto tempo? Ela descansou por 1 hora na geladeira. 1 horinha no papel filme na geladeira. Chefe, então, fiz a massa no ponto da cuca, junto ela no papel filme, coloco na geladeira e vai ficar com essa consistência depois de quantas horas? 1 hora, 1 horinha. e meia. Depois disso, então, a gente vai abrir ela, abre um pouco com a mão para facilitar, com farinha, porque essa massa gruda bastante.
Agora, estiquei a minha massa. A gente vai fazer duas versões, né? Uma maior e uma pequenininha. A pequenininha é minha e a maior é para a produção. Isso. Com uma faca eu corto, vamos subir mais pequeno então. Eu corto mais ou menos o ponto vai estar no fundo dela. Aí a forminha tem que ser essa já própria? Ou posso fazer em outra forma? Aquela redonda, que é mais lisa em cima, grande. O importante é que seja de fundo removível, porque ela fica bem mais fácil de tirar depois. Ou então você vai servir ela... Uma coisa bem importante que não pode ser esquecida quando se faz essa torta é sempre furar o fundo dela e os lados. Por quê? Porque essa torta respira, como a gente chama. Então, se você não furar, vai estourar, vai ficar bem feio. Assim. E essa não é a intenção. Fez o furinho, tá bonitinho. Com o garfinho mesmo, vai ali no fundo e nas laterais. Depois disso, a gente pega a nossa maçã. Aqui, só picadinha. Gente, é só isso, né, Raquel? É só isso, sim. Prático, né, Raquel? Com certeza. Depois disso... Forno. Quanto tempo no forno? Primeiro a gente vai passar o ovo. Teste o ovo já batidinho. São quantos ovos? Esse eu peguei um ovo só e umas 2 colheres de água. Somente. Perfeito. Quer passar? Então, já que estou aqui, né? Vamos fazer o teste aqui para ver se eu sou um bom pincelador. Tira um pouquinho disso. Isso, assim. Já deu, né? Como a gente fez os furos embaixo, a gente também tem que fazer os furos em cima. Bastante? Alguns, sim. A Raquel tem mais a mão. Tá bom assim? Tá bom. Isso aqui então a gente coloca no forno. Quantos graus? 180 graus, 170 graus. Quanto Depende tempo? do tamanho que a gente fizer também. Mas este aqui ele vai assar em 10 a 15 minutos no máximo. A gente tem que cuidar quando ele ficou moreninho em cima, quando ele já pegou uma corzinha, a gente já tira. Depois de 12 minutinhos de forno, a nossa torta está assada, as nossas tortas, a minha e a da minha produção. Rápido e prático mesmo. E para servir? Vamos entornar elas então. E agora, só para complicar a vida, né? Um sorvete. Simples assim, mas será que ficou saboroso assim? Bora provar então. Aqui eu como junto, né? O sorvete com a torta. Isso. Vou dar uma garfada de pera mesmo. Chefe, eu sempre preciso de Mais uma provada. uma segunda opinião, certo? Fato. Agora fiquei doce. Incrível. A tampinha dela ficou crocante. A maçã ficou bem cozidinha e só 10 minutinhos, 12 minutinhos no forno aqui. Já ficou fantástico. Então tá aí, desmistificamos hoje os segredos da torta de maçã Apple Pie. a Apple Pie. Beleza, quer rever a receita? Então acesse agora o Facebook da TV Sul Brasil, indo para melhor.
e aí você acompanha lá o passo a passo. Agora, Raquel, o mais importante para fazer um doce é seguir bem certinho as medidas para que não desande, para que a massa não fique pesada, não fique doce demais. Exatamente. A única coisa em que a gente pode talvez usar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, é talvez na farinha para dar o ponto da massa, quando você usa um ovo um pouco maior, alguma coisa assim. Mas os outros ingredientes precisam ser seguidos à risca. E o resultado dessa alquimia que ficou maravilhoso. Agora, se você quer ser um mestre mesmo da cozinha, um chefe, um gastrólogo, um gastrônomo, então você já sabe aonde deve ir. Aqui no curso de gastronomia da UNO Chapecó, certo? Quantos alunos hoje por aqui? Em torno de 100 alunos. Bastante. Bastante, 3 turmas. E o pessoal sai afinadíssimos aí para fazer essas delícias. Isso, depois de 6 semestres. Show de papo, beijo, obrigado. Eu continuo aqui, claro, degustando a minha torta de maçã que ficou sensacional.